vamos orar. Pai amado, estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai. Prepara, Pai, o coração de cada um que está aqui, Senhor. Porque se o Senhor trouxe essa pessoa, Pai, é porque ele necessita ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Me usa como um canal para a Tua igreja, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia, amados, em Josué. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, vamos lá? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei, os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens e faça isso durante seis dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade. E o sacerdote toque a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar aonde estiver. Pode sentar, amados. Eu vou ler aqui o versículo 20 para a gente dar continuidade. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. E ao som das trombetas, um forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava, na cidade. Amém? Amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre sonhos. A palavra de domingo falou muito sobre a gente ter atitudes, sobre a gente se posicionar. E assim, a gente observa ao longo do caminhar, são 6 anos na presença do Senhor. Imagina você quantas palavras no culto de domingo, na quinta, na célula foram faladas, a gente ouviu. E a gente tem uma grande dificuldade em absorver e colocar em prática o que a palavra de Deus diz. E uma coisa a gente precisa ter na nossa mente, que para nós alcançarmos algo, precisa ouvir a voz do Senhor, né? E a história de Josué, ele fala muito isso. Todos nós temos um sonho, assim como Josué e o seu povo. Seja um sonho particular que você tenha, um sonho pessoal, um sonho com pessoas, que envolve pessoas da sua família. Todos nós temos um sonho. Mas a gente sempre deixa para depois. E vem a palavra do Senhor e nos motiva, e aí a gente para e pensa, agora vai. Aí de repente a gente sai da presença do Senhor e tudo aquilo fica parado. E passa ano e a gente vem, palavra de novo nos motivando, e campanha da semeadura, culto crescendo em fé, e todas as ferramentas que nós pudermos imaginar, Deus está falando conosco. Se a gente observar, a todo momento, Deus está te alimentando de algo, mas você não está absorvendo da forma que precisa. E para nós rompermos, para nós termos algo de diferente, nós precisamos ter alguns passos, algumas atitudes para mudar isso. Porque, amados, você imagina quanto tempo o povo do Senhor andou por 40 anos para conquistar a terra prometida, mas não era para ser assim. Quantos anos se passaram que você está sonhando com algo e já era para você ter realizado, mas você está andando em círculos, porque muitas das vezes você não se colocou no posicionamento certo. E Josué, se você for olhar a história de Josué, ele se coloca no posicionamento devido, ele escuta a voz do Senhor. E eu vou dividir esse texto em alguns passos, prometo ser rápida.
O primeiro é a entrega verdadeira de Josué me chamou a atenção. Josué, ele vinha sendo preparado, ele via o que Deus fazia. Hoje nós vemos o que Deus faz no nosso meio. Pessoas contando bênção, pessoas sendo curadas, e nós tampamos os nossos olhos. Muitos tamparam naquela época, e Josué não. Ele se entregou verdadeiramente para Deus, e ele começou a agir com isso. Amados, quando se entregar para o Senhor não é tão simples. Não é você vir aqui e aceitar Jesus. É o primeiro passo, mas a entrega para o Senhor é você ouvir a voz dele. É você entender que com ele você pode confiar. Não estava programado, mas enfim, eu vou contar algo que aconteceu no começo do ano. Eu quero que vocês entendam sobre se entregar ao Senhor. Logo no começo do ano, estava tudo indo muito bem. E, de repente, o Jomar, meu marido, né? Chegou em casa e falou... Não, ele mandou uma mensagem para mim e falou que estava muito ruim. Gente, eu sou casada há 18 anos. O Jomar nunca ficou doente. E eu nem dei importância. Falei, isso aí deve ser uma febre qualquer. Ou uma gripe, sei lá, alguma coisa. E ele chegou com o pescoço inchado. E falando assim, de um jeito bem estranho. Levei ele na UPA na madrugada, não deu nada. Eu sei que até o final do dia, a gente conseguiu chegar no João Paulo. Né? A gente foi na Unimed, da Unimed foi um encaminhamento para o João Paulo. E chegando lá, pensei, gente, eu tinha um certo negócio com o hospital, né? Eu pensei, meu Deus, esse menino vai fazer eu ficar aqui. Né? Porque quem ia ficar? Era eu. Aí, Jomar entrou e um buco maxilar, não estava no hospital, veio e falou para ele assim que ele teria que ficar internado. Perguntei se era grave, o médico falou que não, aparentemente não era. Só antibiótico resolveria. Eu pensei, eu vou para casa. Ele fala, ele anda, ele não é velho, então não se encaixa em pessoas para ficar acompanhando. Eu vou sair daqui, porque o meu problema era ficar lá. Eu não queria ficar lá, mas eu não queria falar para ele. Como é que você fala para uma pessoa que está doente? E aí eu sei que no enrolar da situação, para não ficar muito longa, eu sei que eu tive que ficar. Mas eu tive que ficar de uma maneira que é muito engraçado. Eu não podia fazer o meu cadastro porque ele não se encaixaria, mas não tinha como eu deixar ele sozinho, porque ele estava com medo. E não tinha condições de deixar ele lá. E aí eu fiquei naquele lugar por 3 dias, sem a direção do hospital se dar conta. Só que eu não poderia pegar o vale lá para alimentação, porque você precisa fazer um cadastro. E naqueles 3 dias eu fiquei muito focada só nele. Eu conseguia comer pelo milagre de Deus, mas também não podia sair lá para fora, porque senão não entrava. Eu sei que passou esses 3 dias muito difícil. Quem fica num corredor do João Paulo, com a entrada para o centro cirúrgico, não é fácil, né? Você vê pessoas passando sem braço, esfaqueado, assim, é uma coisa bem complicada. E aí, de repente, o médico falou assim para ele, passou e falou assim, olha, tem 3 dias que o seu marido ele está tomando antibióticos muito forte e ele precisa ir. A gente vai fazer uns exames e amanhã eu vejo o que eu faço. De repente, esse homem voltou, fez o exame cedo, ultrassom, e esse médico voltou, eram umas 2 horas, e falou assim, eu preciso falar com a senhora. Toda vez que algum médico me chama para falar alguma coisa, não é fácil para mim. E aí eu fui para uma salinha e o médico falou assim, olha, o seu marido está com uma infecção, desceu pro tórax, a bactéria espalhou, e a gente precisa saber se chegou até o pulmão. Aí a minha pergunta era, é grave? É muito grave. Tem risco? Tem, muito risco. Aí a gente fez todos os exames e eu no desespero, né? Eu vou pular essa parte. E no final dos dias, fui chamado para a sala novamente.
Só que dessa vez, em vez de um médico, tinha 3. E o médico virou para mim e falou bem assim: olha, o caso do seu marido é extremamente grave. O buco maxilar não pode mais fazer a cirurgia. Eu preciso passar o caso para outros médicos. E ele corre um risco de não aguentar passar na cirurgia, porque a gente não vai poder fazer a intubação, porque a garganta dele está muito sensível e a gente vai ver o que vai precisar fazer. E aí, cadê a minha fé? Não tinha fé, né? Eu liguei para a pastora, e aí a pastora falou assim: vamos orar. E os meus irmãos, a minha mãe já estava orando há uns dias. E eu pensava assim: eu nem vou pedir, porque da última vez que eu pedi para alguém, a pessoa morreu. Então, assim, eu vou ficar quieta. A minha fé era desse modo. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente caminha com Jesus, mas a gente não conhece Ele. A gente, na hora de acreditar, a gente dá 10 passos para trás. E o Diomar fez a cirurgia. E na volta eu abordo os médicos e falo: e aí, como é que tá? E ele fala bem assim: olha, ele passou pela cirurgia. Agora, as próximas 24 horas, vai decidir como que vai ser. E aí eu fui embora. E eu lembro que eu falei para minha irmã que foi me buscar. Eu falei: bom, mais um eu deixei na UTI. E talvez daqui 7 dias eu venha buscar o corpo. Foi essa frase que eu falei para ela. E fui embora. E aí, no outro dia, 4 horas, eu voltei. Não tinha conseguido vaga para o Diomar. E aí, eu fui falar com o médico da UTI, que falaram que iam levar ele, e eu precisava falar com o médico. E aí eu perguntei, falei: como que vai ser o processo do Diomar aí dentro? Ele falou assim: olha, o Diomar é um paciente novo, mas o caso é muito grave. E nós não temos como falar como vai ser o processo dele aqui. Eu falei: mas ele vai sair logo? Aí ele: não sei, só um milagre. Aí eu lembro muito bem que na hora que ele falou assim: um milagre, eu sentei na cadeirinha, falei: pronto, tô ferrada, né? Na minha cabeça, não vai ter milagre, a minha visão humana. E mais adiante vocês vão entender por que devemos aprender a ouvir a voz certa, a ouvir a voz de Deus. No outro dia, amados, eu fui levar o kit de higiene para quem fica na UTI. E quando eu estou chegando para assinar aquele caderno para você entrar, a assistente social me liga e fala bem assim: o paciente Diomar saiu da UTI no outro dia. E precisa de um acompanhante. O milagre aconteceu, né? Mesmo sem eu acreditar, mesmo sem eu merecer, o milagre aconteceu. Amados, se entregar é muito difícil depois de uma certa decepção que você acha que teve, porque Deus conhece todas as coisas. E quando eu falo sobre isso, eu quero motivar vocês a conhecer o Deus que vocês servem. Porque muitas das vezes a gente recebe um não de Deus e você pensa que aquilo é para sempre. Que tudo que você chegar até Ele, você vai receber um não. E não é assim. Aquele dia Deus me mostrou, eu não sentei com o Diomar para perguntar como que foi o trabalhar de Deus na vida dele, porque eu acredito que tem um propósito para tudo. Mas na minha vida eu entendi que naquele dia Deus estava me mostrando: as coisas são do meu jeito e tudo tem um motivo. Eu precisava confiar, mas no momento eu não confiei. Mas aquilo ali me ensinou que nem sempre um não de Deus é um não para sempre. Todas as vezes que eu receber um não hoje de Deus, eu vou lembrar que vai ter momentos que eu vou receber um não, mas vai ter momentos que eu vou receber sim. Porque Deus sabe de todas as coisas. Gente, romper a fé é muito complicado, mas nós devemos nos entregar ao Senhor. Então você que tem um sonho, você que está passando por uma dificuldade, não importa se você teve um diagnóstico agora negativo, não importa se você teve um não de Deus no momento. O não pode ser momentâneo, mas Deus tem um sim para a sua vida também. Seguindo adiante, amados,
Dias depois, o Jomar já estava trabalhando, né? Eu olho para a vida dele como um milagre, né? Então, assim, que a gente venha entender que se entregar ao Senhor é mais do que vir aos cultos de domingo, é mais do que vir na célula, é mais do que você dobrar o seu joelho aqui. Você precisa acreditar, você precisa romper essa barreira e realmente se entregar ao Senhor. Seguindo adiante, tem a parte do agir. Josué, ele agia. Você precisa agir para que Deus reaja. Josué teve a disposição quando foi chamado por Deus para liderar o povo rumo à terra prometida. Ele não olhou para as dificuldades que enfrentava. Não deu ouvido ao medo que teve. Ele simplesmente aceitou, pois Josué aprendeu cedo o que todos nós devemos saber. Quanto mais cedo eu aprender o meu posicionamento na presença de Deus, mais fácil vai ser a minha caminhada. E uma prova de que Deus, ele não age, ele reage a nós, eu vou ler aqui o versículo de Jeremias 33. Clama a mim e responder-te-ei. Você precisa clamar, você precisa pedir. Em Mateus 7, versículo 8 diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Você precisa fazer a sua parte, para que Deus faça dele. Continuando, você precisa saber a dar ouvidos às pessoas certas. No momento que o Jomar estava recebendo o diagnóstico, eu estava ouvindo os médicos falar que era muito grave, que era muito difícil. Você hoje tem um sonho e muitas das vezes você escuta uma pessoa falar bem assim: ah, não vai dar certo. Não é por aí. Ah, para que faculdade? Para que curso? Para que um concurso público? Ah, você já tem um trabalho. Fica aí. Tem um ditado do mundo que fala: não se mexe em time que está ganhando. Depende. Depende aonde você quer chegar. Né? Então, assim, você precisa entender o seu posicionamento na presença do Senhor. Há 6 anos, na verdade, eu fiz as contas certinho. Há 5 campanhas da semeadura, eu venho semeando por um propósito com a minha irmã. Nós queríamos máquinas para nós costurarmos de maneira profissional. E todo ano a gente semeava. E só que isso não passava da semente. A gente vinha aqui e lançava, mas na hora de agir, de reagir, de ouvir, de se posicionar, a gente não se posicionava. E durante as minhas férias, um dia eu cheguei para minha irmã e falei assim: ó, a gente precisa resolver essa história desse sonho nosso aí, porque eu já não aguento mais. Se isso não der certo esse ano, eu já vou partir para outro sonho, porque eu também não deixo de sonhar não, tá, gente? Se não der certo, eu já vou partir para outro, vou sonhar em outro lugar. Não dá de ficar parado, não. E aí, a gente começou ali a maquinar o que ia fazer. Aí eu recebi uma proposta de uma pessoa que ia me vender uma máquina. Se eu desse uma quantia em dinheiro, ela parcelava o resto. Sem ser no cartão. Isso já é um milagre. Porque a máquina era R$ 2.500. E para você parcelar um valor tão alto, né? Aí ela ainda falou assim: ah, você trabalha ali no mercado, você não vai sumir. Foi o que ela disse, né? Brincando. Aí eu liguei pro Jomar e falei: eu preciso da sua ajuda. E aí ele falou que ia me dar um valor. E eu ia comprar aquela máquina no impulso, porque eu sou muito impulsiva. Aí a minha irmã falou assim: vamos no Osvaldo, no outro homem. E chegando lá, tinha 2 máquinas perfeitas. E aí aquele homem falou bem assim: ah, que vendia, falou o valor X das máquinas. Só que eu tinha que dar um valor a mais, não dava de ser o valor que eu tinha. E eu voltei para trás. E eu pensei: eu vou refazer os cálculos. E aí eu consegui a outra parte do dinheiro e voltei lá na segunda-feira e comprei.
que eu quero te falar sobre isso? São 5 campanhas semeando, mas nenhuma atitude teve durante essas cinco campanhas da semeadura. Eu não sei qual é o seu sonho que você vem semeando há muito tempo, que você vem orando, mas se você não tiver atitude, você não vai conseguir. Precisa ter atitude. Você precisa ouvir a voz do Senhor. São palavras e mais palavras desse altar. Palavras de célula, onde direciona para você ter uma atitude, para você romper esse medo. Só que de repente nós paramos. E a pergunta que eu te faço hoje, qual é a muralha que está na sua frente? O que tem te impedido você de romper? Amados, ouvir a voz do Senhor é muito importante, porque se você observar, Josué precisava rodear aquela cidade por 6 dias e só no 7º dia ter uma atitude. Você imagina se Josué fala assim, para que eu vou fazer isso? Se eu posso tocar no primeiro dia, eu vou ficar andando. Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. E nós queremos fazer do nosso jeito, ou do jeito de outras pessoas. Precisamos ter um posicionamento. Muitas vezes tem pessoas aqui que precisam se casar e fica, ai meu Deus, se é de Deus, se não é. É de Deus sim, meu filho. Se você já está casado, já é de Deus. Já acabou os seus estudos, vai fazer sua faculdade, é de Deus. Vai fazer seu curso, é de Deus. Abre a sua empresa, porque é de Deus. O que Deus tem para a nossa vida é algo sobrenatural, mas nós precisamos romper essa muralha. Só que nós temos medo. Nós temos medo e a altura, né, eu imagino a altura que era na frente daquele povo, aquela muralha. Hoje eu fico imaginando a altura que é os nossos sonhos, o que impede a muralha, né? Para mim era o dinheiro. Ou muralha alta, irmão. Vou te falar. Mas a gente rompe. Se Deus estiver no negócio, a gente rompe. Não importa o problema que você está tendo, se Deus vai ser concretizado, vai ser resolvido. Você precisa acreditar e se posicionar. Só que eu fico pensando, hoje as máquinas chegou hoje, eu fiquei olhando para ela pensando assim, meu Deus, se eu tivesse tido a atitude anos atrás, como que eu estaria hoje? Se você tivesse tido a atitude de começar o seu sonho anos atrás, como você estaria? Qual seria o seu lugar hoje? Qual seria o lugar que você estaria ocupando? Anos atrás, 2 anos, 6 meses, não importa. Precisamos ter noção disso, porque o tempo ele é cruel conosco. O ano continua passando, enquanto nós não nos preocupava em concretizar o nosso sonho, ele vai caminhando e nós vamos ficando para trás. Muitas das vezes são pessoas que não conseguiu concluir os estudos. Tem 10 anos que eu parei. Por que não começa hoje? Por que não começou ontem? O que tem te impedido de romper? O que impede você de seguir adiante? Porque para Deus nada é impossível. Se Ele derrubou aquelas muralhas, o que Ele pode fazer com o problema que está na sua frente? Você pode romper, amados. E para concluir, peguei o hábito do pastor para concluir. Mas é concluir mesmo. Eu vou concluir. A atitude de Josué fez toda a diferença na vida dele e daquele povo. A sua atitude hoje pode fazer diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Não espere que pessoas vão te aplaudir quando você estiver começando. As pessoas vão desacreditar, mas você precisa acreditar. Ninguém acreditaria que aquela muralha ia cair, mas a muralha caiu. Ninguém acreditaria aos olhos humanos que nós ia conseguir comprar nossas máquinas. Nós compramos. Ninguém acredita que você podia estar na presença de Deus hoje. Pessoas não acreditaram, mas você está. Então faça a diferença hoje.
Pega aquele sonho que você tem, entrega para Deus e fala: Senhor, eu preciso do seu direcionamento. Josué, ele também calou a voz do inimigo. Quando Deus fala para cercar a cidade, ali naquele momento, não entraria mais alimento para aquela cidade. Então ali o inimigo ficaria fraco. No momento que você enfraquece o seu medo, ele não tem poder de te derrubar. Você precisa se posicionar. Quantos cultos, que nem o que teve domingo passado, vai precisar acontecer para você se romper? Eu lembro que eu falei: ai mãe, eu tô quase desistindo. Aí a mãe falou: Vanice, a palavra de domingo, você não absorveu nada? Tá bom. E aí eu fui. E eu meio que, às vezes eu desanimava com medo. E aí eu ia lá falar com a mãe: mas Vanice, a palavra é de domingo. Tá bom. E eu rompi esse medo. Ouve a pessoa certa, cala as pessoas que não quer que você prossiga. Não importa qual é o seu negócio, amado. Se você tem um sonho de abrir uma confeitaria, mexer com manicure, um salão de beleza, eu quero fazer um curso profissional, faça. Não espere para amanhã. Eu queria que vocês se colocassem de pé.